Bom, primeiro eu quero começar fazendo uma propaganda. Quem já foi no cinema ver esse filme? Ótimo. Gente, eu fiquei impactado essa semana com esse filme. Vocês já foram ver? Sensacional. Eu fui segunda-feira no cinema do Plaza para comprar o ingresso. Não tinha mais. Eu nunca vi isso no cinema. Aí eu comprei para quarta-feira. Porque tá terminando, não é? Eu acho que vai ficar mais uma semana. Tá tendo muito ibope, né? Então, fui quarta-feira com a minha esposa assistir o filme. Fiquei admirado com o testemunho, com a bênção. Então eu quero desafiar você. Vá ao cinema. Tão poucas coisas. Tá passando. Mas tem aqui no Itaipu Multicenter. No Itaipu está sempre mais vazio. Então, se esse pessoal que mora aqui quiser no Itaipu, é mais fácil. Mas tem o Plaza. Plaza também tem durante o dia. Aí é mais vazio, tá? A importância do discipulado também. Marcou é o discipulado. O discipulado e a oração, né? São duas coisas ali espetacular. Bom, outro filme que esse está no Netflix. Eu só posso imaginar. Estou botando aqui em português, né? Que eu não sou muito bom no meu inglês, mas eu vou ver aqui rapidamente. Traduz para você. Eu não sei qual é. Depois eu vejo. Não, essa é a tradução. I can only imagine. I can only imagine. I cannot imagine, sei lá. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Gente, também é sensacional. Esse grupo batista lá dos Estados Unidos tem vários filmes, né? Quarto de Oração, Homens Corajosos. E foi esse grupo que fez A Forja e esse aqui. Esse aqui já é antigo, por isso está no Netflix, né? Então, são coisas boas que nós não podemos deixar de assistir, porque, como eu disse, é muito raro isso. Eu só posso imaginar. Aí eu joguei no YouTube para ver se... vários cantores já gravaram essa música aqui no nosso país. Então, aproveite. É um momento de muita edificação, é um momento de busca na presença de Deus. Isso aí é uma propaganda para você e com sua esposa, para o Caio e com Catarina no cinema, que já não vão há muito tempo. E assim vai. Gente, tema da aula de hoje, Igreja e Sacramentos. Nós vamos começar abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, 23 até 25. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 25. Quem quer começar lendo aí? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de mim. A Igreja e Sacramentos. Nós vamos hoje falar sobre esse tema. Vamos começar. Não sei se vamos conseguir terminar, né? Mas continuaremos na próxima semana, onde pararmos hoje. Lembrando só um parênteses aqui também, o nosso professor Marcos Simas está viajando, ele está em Portugal esse mês todo de outubro, por isso que ele está ausente aqui da nossa classe. O que é a igreja? Seguindo aqui a nossa apostila, né? Abra aí teu celular, o papel. A igreja é a reunião de todas as pessoas que pertencem ao Senhor
Os eleitos, os quais no tempo e espaço, ou seja, na história, em nossa história, foram alcançados pelo Evangelho, aceitaram essa mensagem da graça salvadora por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e experimentaram um novo nascimento. Ela é no Novo Testamento, nova aliança, uma continuação da obra de redenção que se iniciou no Velho Testamento, antiga aliança com a nação de Israel. Então eu queria ler aqui 2 versículos, Êxodo capítulo 6 e 1 Coríntios... 1 Coríntios nós já lemos, né? Então Êxodo 6, só para contextualizar essa passagem ali. Quem pode ler Êxodo 6, versículo 7 aí? 6, 7. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Isso. E o versículo 1 Coríntios nós já lemos, da nova aliança que temos em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus. Os crentes, a igreja, são sementes de Abraão. Jesus Cristo substitui os sacerdotes do Velho Testamento e a cruz substitui os sacrifícios que existiam no Velho Testamento. A igreja, a palavra igreja significa eclesia, assembleia, reunião dos santos. E ela aparece no Novo Testamento em quatro expressões, que é a mesma coisa. Primeira delas, corpo de Cristo, igreja ou corpo de Cristo. Denise está escalada aí, está tomando café, né? Então vamos, Catarina aí, Catarina. Efésios capítulo 1, 22 e 23. Termina teu café com calma aí. O que é o corpo de Cristo? Somos a expressão visível e concreta de algo que é invisível, que é o corpo místico de Cristo. Então vamos ver em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, corpo de Cristo. Sujeitou todas as coisas debaixo do pés de Cristo, para ser cabeça de todas as coisas, e deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então aqui a palavra igreja é substituída como corpo de Cristo no Novo Testamento. É a igreja visível que tem essa expressão aí. Segunda expressão, família de Deus. Família de Deus. Caio, vou te colocar em Efésios 2,19. É um tratamento de laços amorosos, uma filiação, uma herança divina. Então vamos ver em Efésios 2,19, quando a palavra igreja é substituída por família de Deus. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família de Deus. Nós pertencemos a essa família de Deus. E essa é a grande bênção, extensiva a todos. Podia fechar a porta ali, por favor, meu irmão? Senão o ar-condicionado vai saindo. Somos essa família de Deus, que se estende nesse mundo todo, com diversas nacionalidades e expressões. Família, corpo de Cristo. Terceiro, é povo de Deus. Denise, 1 Pedro 2,9 e cadê Saldanha? Saldanha, Romanos 9, 25. Agora não é somente Israel, mas todos nós somos chamados pelo seu nome. Isso é povo de Deus. A expressão da igreja que tem também esse significado. Então vamos ver lá, 1 Pedro 2,9. 2,9. Tá lente o negócio aqui. Tá.
2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação, o povo adquirido, para que anuncieis a luz que chamou das trevas. Obrigado. Só o início, repete só o início. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Povo adquirido. Raça eleita, nação santa, povo escolhido. Povo de Deus. Aqui também substituindo a palavra igreja. E Romanos, capítulo 9, versículo 25. Saldanha. Nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são de Deus, não todos. Isso é o que ele diz de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. Que bonito esse texto aqui de Romanos. Paulo fala com toda a sabedoria, não somente os judeus, mas outras pessoas, os gentios. Nós somos esses gentios. Esse povo de Deus foi agregado, enxertado na figueira, segundo o texto bíblico de Paulo, falando disso. Nós somos esse povo de Deus escolhido pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja tem significado do corpo de Cristo, família de Deus, povo de Deus. E por último, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículos número 7. E Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 9. Isso, por favor. Alegremos-nos e sofremos agora, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo já se ataviou. Isso, agora 21, 2 e 9. Tem também a cidade santa, a nova Jerusalém, o descido Sião da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o Senhor. Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará do suor todas as lágrimas, e já não existirá mais morte, já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que estavam sentados Isso, tá aí só, obrigado. No 9, o 9. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Isso. Então aqui é um outro exemplo dos nomes que a igreja tem: corpo de Cristo, família de Deus, povo de Deus, noiva de Cristo. A igreja, ela tem a sua multiforma. E aqui nesse século em que vivemos, existem muitas igrejas, muitas denominações. A igreja só existe uma, mas ela tem diversas denominações, diversas orientações conforme os seus credos. Mas aqui tem uma observação muito importante. Uma igreja visível, terrena, ela abriga tanto o joio como o trigo. Já a igreja invisível, espiritual, é aquela que só o Senhor conhece, a qual não podemos com os nossos olhos dizer quem pertence e quem não pertence, a essa verdadeira santa que herdará as promessas do Senhor. E é próprio dizermos, assim que há membros na igreja visível que não pertencem à igreja invisível. Mas há também
membros da igreja invisível que não participam de uma igreja visível. Isso aqui é muito interessante, esse comentário. Isso nos exime de ficar julgando. O julgamento pertence a Deus. E também não ficarmos rotulando algumas coisas. O povo de Deus precisa aprender isso. Só há um que pode julgar, que é Deus, né? Então, quando muitas pessoas nos indagam, a pessoa fulana ou não é? Não sei. Tiago disse que só há um que pode julgar, aquele que pode condenar. Então, é dependência da graça de Deus. É claro que nós queremos e esperamos que todos que fazem parte da igreja visível, que também tomem posse na igreja invisível. É por isso que nós trabalhamos, é por isso que ensinamos, é por isso que oramos e exortamos para que haja sempre essa posição. Eu gosto muito de citar aqui o exemplo, vendo esses filmes dessa semana. Em 1951, meu pai conheceu uma menina no bonde. Antigamente era o bonde, lembra disso, né? E ele se encantou com aquela menina no bonde, começaram a pegar o bonde e acabaram casando. Mas papai foi batizado na igreja luterana e nunca mais foi. Então o que ele fez? Porque ele já estava namorando aquela menina, fez profissão de fé. Né? Fez profissão de fé, mas nunca mais foi à igreja. Casou e nunca mais foi à igreja. E então, assim ele foi vivendo. Papai e mamãe tiveram 4 filhos. Mas a caçula, a gente sempre brinca que parece que ainda estava bem mais para frente, né? Foi, vamos dizer assim, raspa de tacho, né? Bem depois. Temporão. Foi um temporãozinho. Bom, ele não ia à igreja. Mas, orando, mamãe sempre... Aí eu me lembrei agora. Mamãe morava no Fonseca e pegava o ônibus para ir para a igreja lá no Andrade Neves. Nossa saudosa igreja Andrade Neves. E nessas andanças, né, de oração dela, houve uma campanha evangelística. Não vou falar o nome que eu esqueci. Não, é outro que daqui a pouco eu lembro. E nós convidamos a ele. E naquele apelo, ele foi à frente e se entregou nas mãos de Jesus Cristo. Dali em diante, virou um rato de igreja. Foi diácono, presbítero, cantor no coral, arquivista, aquelas coisas todas que Catarina conviveu e Caio conviveram muito com ele. Então, só para citar esse exemplo, nem sempre, né, as pessoas entram na igreja visível porque se converteram. Às vezes é porque quer namorar uma menina, ou ao contrário, né, também acontece de rapazes que querem namorar aquela menina ou a menina e daí por diante e acabam entrando. Mas nem sempre. Mas nós queremos que todos que fazem parte da igreja visível se tornem membros da igreja invisível. Fala, Joana. Pode, se eu souber. Eu só queria assim, pedir que você compartilhasse com a gente, eu acho que é um momento bem importante. Tá. Tá. Igreja Israel. Tá. Essa idolatria de muitos cristãos em relação ao país de Israel. Sim. As promessas, o que de fato Nova Israel, ótimo. Está borbulhando. Isso. Já que tem uma preocupação da igreja. Da igreja. Eu acho que seria bastante profundo. Não, vamos, isso. Bom, eu vou externar a minha opinião. Confesso que eu não conversei ainda com o Ângelo, depois ele também dá as opiniões dele. A igreja, no Antigo Testamento, era o texto do... Fala o seguinte, para responder essa pergunta, vamos voltar àquele versículo,
Você leu, acho que foi Romanos. Por favor, acho que ajuda a responder essa pergunta. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. Eu acho que para começar a responder a sua pergunta, Joana, esse texto é muito sábio. No Antigo Testamento, Deus elegeu um povo, descendência de Abraão. Como é que o Ângelo colocou aqui que nós somos essa semente de Abraão? Qual era a ideia de Deus ao fazer isso? Que aquele povo servisse de modelo e evangelizasse outros povos, que trouxesse outros a fazerem parte dessa nação. Como uma agência missionária. O que houve no Antigo Testamento era um fechamento em si, né, e negando essa proclamação. Lembra-se da passagem de Jonas? Jonas que recebeu a missão de evangelizar lá em Nínive. Nínive era, hoje em dia, é o Iraque. Tá? Ele não queria fazer isso, mas fugiu. Deus levou ele de uma maneira sobrenatural. Uma vez eu vi um sermão, que foi a primeira viagem de um submarino, que Deus levou Jonas até Nínive, e ele pregou. E Jonas fez tudo aquilo que um pregador gostaria, e ele fez ao contrário, né? Ele pregou, foi ungido por Deus, todo mundo se converteu, e ao invés dele ficar super feliz, ele quis morrer. Então, essa aqui, só para responder na sua pergunta, eles perderam essa visão do reino, de expandir esse evangelho, o reino de Deus. O Novo Testamento veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a tantos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. No Novo Testamento, uma nova aliança, não é mais genealogia, mas a ação do Espírito Santo que transforma. Então, no Novo Testamento, até nos dias de hoje, o Israel é o Israel espiritual. Israel, não mais o Israel físico, mas o Israel espiritual, que é a igreja, no qual Romanos, Oséias lá fala nesse sentido aí. Tá, eu sei que como nós evangélicos, nós temos essa dificuldade com relação a esse problema que está acontecendo no Oriente Médio, que já é antigo. Tá? Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel do Velho Testamento. Peraí, Deus não tirou a promessa de Israel, mas Deus falou o quê? Se não aceitar o seu filho, nega o próprio filho. Sim. Deixa eu continuar. É Ricardo, né? Obrigado, Ricardo. Deus não alijou ele, porque quando Jesus voltar... Não estão satanizando. Mas não podemos cair na ironia e nem na simplicidade de achar que esse é o Israel de Deus. Tá. Mas eu vou responder só para encerrar, só para a gente fechar. O que eu vejo, Ricardo, idolatrar, eu acho que é o problema. O que eu vejo, Ricardo, é que quando Jesus voltar, eu acredito que essa nação vai continuar até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, essa nação há de reconhecer e submeter-se à pessoa de Jesus Cristo. Aí está lá o texto de Filipenses, que todo se dobrará. Então, só para fechar, já que fui exortado aqui pelo nosso coordenador, não é mais essa idolatria, obrigado, Joana, tá? Também não vamos a outro extremo, mas não é mais o Israel de Deus. Israel de hoje é um estado totalmente
ateu, eles nem são ortodoxos, que a ortodoxia lá do Velho Testamento é minoria. A grande maioria não tem nada a ver com a ortodoxia do que havia no Velho Testamento. Tudo bem, há um conflito muito sério, não vamos entrar aqui nesse conflito, entre os descendentes de Ismael contra os descendentes de Isaac. E os filisteus, né? Porque os palestinos são filisteus. Sim, descendentes de Ismael, né? Então, são essa luta, esse conflito aí. Mas eu sei que nós evangélicos, no certo, por fundo, lá no fundo do coração, temos uma tendênciazinha de ficar de um lado. Mas vamos fechar isso aí, senão nós não vamos caminhar aqui. Pelo menos tentei te responder, você está satisfeita? Pelo menos isso, né? Pelo jeito. Eu, particularmente, acho que você, Sim. Sim. Você pensar, porque às vezes tem temas mais nós estamos agora aqui olhando com vários questionamentos de creio que não seja só uma questão de algumas pessoas, né? Que vale a pena compartilhar, né? Certo. Mas é que a classe não é para isso. A classe tem um foco. Eu sei que não é para isso. Então, se a gente der luz Mas algumas coisas que a gente está olhando, faz no coração das pessoas, não pode ser. mas sabe o que é? Perdão, eu não quero debater, mas assim, a classe tem um foco que é teologia, né? Teologia sistemática de uma maneira bem simples. Há muitos temas como disse a irmã, não só esse, existem vários temas são vários temas de debate. Os debates são amplos, opiniões diversas, opiniões hoje em dia que se politizaram, assumiram bandeiras. Então, com certeza, gera não só esclarecimento, como muita polêmica. Então, se a gente entrar, a gente foge do nosso propósito. Assim como satisfará algumas pessoas, desagradará outras, porque as outras gostariam de ficar naquele trilho. Acho que é interessante, acho que a sua ideia é ótima, de haver uma classe para discussão de temas contemporâneos. Perfeitamente. Mas se a gente entrar aqui agora, você vai perceber, já deu para perceber, que nós temos visões bem diversas, heterogêneas. Dentro do mesmo texto bíblico, uma maneira de olhar para cá e outra maneira de olhar para lá. Não é que você não esteja certa. Está certo, são temas interessantes e a classe poderia se enriquecer. Só que a gente vai fugir completamente do objetivo da classe. Talvez a ideia seja termos uma classe no próximo semestre, onde os temas contemporâneos. Entendeu? Desculpa. Isso. Mas acho que foi pelo menos uma pincelada do que você perguntou, eu acho que foi interessante. Para falar sobre essa unidade da igreja, voltando, eu quero encerrar com Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 é muito importante quando fala sobre essa unidade da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Somente o corpo e o espírito, como também fostes chamados, na só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é a igreja. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai, que age em todos e por meio de todos. Então aqui você tem esse fechamento do que é a igreja, mostrando essa importância dessa unidade do corpo de Cristo. É claro que eu volto a dizer, existe a igreja visível, militante, e a igreja invisível, triunfante, no qual fazem parte dessa caminhada com Cristo. E Hebreus capítulo 10,
ele faz um desafio para a igreja militante. Esse desafio é importante. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais como vejo que o dia se aproxima. Isso aqui é um desafio, parece que Paulo estava olhando lá para o século 21. Tá? Depois da pandemia, ainda tem gente que ainda está no período da pandemia e não voltou ainda. Nós assistimos muito culto pela internet. E foi uma bênção. Nossa célula funcionou pela internet, mas a pandemia acabou e é necessário estar novamente juntos, o corpo de Cristo, de uma forma visível. Mas tem pessoas que amaram tanto a internet que ficaram na internet ainda, né? Não voltaram ainda. Então Paulo nos diz aqui, Hebreus nos diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, mesmo na internet. Caminhando um pouquinho, essa igreja é edificada através da pregação da palavra e dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. Como é que é essa verdadeira pregação da palavra de Deus? É o ensino das Escrituras, o testemunho dos pregadores através da vivência da palavra de Deus. E aqui ele fala uma coisa interessante, que não é tanto baseado na facilidade do pregador, se ele é ou não muito comunicativo, mas se ele está seguindo os princípios da palavra de Deus, né? Se está ali fiel às Escrituras. E nós, como igreja, temos que fazer o que está lá em Atos, já falamos isso aqui, Atos 17, versículo 11. Eu vou pedir para alguém, por favor, rapidinho, abra aí em Atos 17, versículo número 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então isso aqui é muito importante. Não é a intimidade minha com o pastor, não é o agrado meu com aquele pastor, não. Ele está realmente, ou aquele líder religioso, está seguindo as Escrituras? Está sendo fiel aos ensinos de Jesus? É isso que é o fundamental. E muitas vezes a nossa amizade, a nossa complacência fecha os olhos nesse sentido aí. Não, nós temos que observar isso. Então, o verdadeiro ensino da palavra de Deus é fundamental na igreja. E deve seguir o quê? Os princípios básicos e doutrinários da nossa fé, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa importante é a pregação desse Evangelho, sendo fiel aos ensinos bíblicos. E aqui tem um texto muito importante, em João capítulo 8, versículo 31, que nos fala a respeito dessa fidelidade à palavra de Deus. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes firmemente na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então aqui nós temos essa necessidade, por isso essa classe também está aqui, né? Da formação teológica, fundamentação da nossa fé em Jesus Cristo. E há um desafio enorme. Nós nunca vivemos um século com tantos desafios de apostasia e de caminhos diferentes nesse Evangelho. Por isso, os de Tessalônica eram mais nobres que os de Bereia, porque eles ouviam e iam lá confirmar se realmente era assim, né? O desafio: conhecimento das Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo, falando a Timóteo, que ele sabia as Escrituras desde a sua infância, e a palavra é viva para edificar,
Vamos ver isso para sermos fiéis aqui ao texto. 2 Timóteo, capítulo número 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse é o primeiro ponto fundamental na edificação, a fidelidade às Escrituras, e não a eloquência do pregador, mas a fidelidade ao texto bíblico e aos ensinos corretos. Oi. Breakzinho. Tá, aí, vamos lá. uma coisa. Tá. Irmãos, aí eu queria acrescentar uma coisa. A razão de ser dessa classe, ela vem com o resultado de uma observação que a gente faz, e fez, e tem feito, de que esse é um tempo que a gente tem vivido de muitas teologias e pouca Bíblia. Você hoje é capaz de acessar pela internet, pela TV, inúmeros pregadores com milhares ou milhões de seguidores, de defensores. Hoje você abre a internet e há comentários a respeito de determinados assuntos evangélicos com textos bíblicos, com visões e interpretações completamente opostas, com o texto bíblico, justificando a sua opinião. Isso, de uma certa forma, nos preocupou, quando percebemos que dentro da própria igreja Betânia havia gente, irmãos, gente boa, querida, trabalhando em diversos ministérios da igreja, porém com visões teológicas completamente diversas numa mesma igreja, dando-nos a quase certeza de que, ainda que a Bíblia esteja na mão, a forma de lê-la e a forma de juntar textos escolhidos estavam formando uma teologia bem diversa. Isso é interessante que vocês percebam, que eu posso usar a Bíblia, posso escolher dezenas de textos, fazer uma colcha, como dizem as mulheres, que é matelacê, você chama isso? Patchwork. Obrigado, moças habilidosas. Fazer um patchwork com a Bíblia e levar você para a ponta de lá, ou fazer um outro patchwork com a Bíblia e levar você para a ponta de lá. E não é por isso, ou por outra razão, aliás, que hoje temos conflitos dentro das igrejas fortes, severos, cisões, separações, usando a Bíblia. Creio que não estou falando aqui nenhuma novidade. Então, quando o Romualdo lança esse texto, eu já vi que é um texto que ele gosta, Gosto. e eu gosto também, nós somos incentivados não somente a estar presente na classe, mas, sobretudo, algo que eu, Romualdo e Marquinhos, temos falado sempre: recebam as apostilas para ler os textos, não as formulações teológicas. E, sobretudo, ainda acima disso, tenham o hábito, o costume de ler a Bíblia, fazer como os crentes de Bereia, confrontar textos, porque eu posso pensar um texto bíblico e se você se aferra exclusivamente a esse texto bíblico, você pode estar caindo em heresia. Saibam vocês. Prova é que o próprio Paulo dá o seu testemunho dizendo que ele era fiel às Escrituras e perseguia a igreja. Então, irmãos, fica essa palavra, não só de que você venha à igreja, não só de que você seja aluno da classe de escola dominical, não só de que você receba as apostilas e as leia, não se contente em vir a essa classe de 1 hora, não só de que você não abra mão de ler os textos bíblicos que aqui estão, mas, sobretudo, crie o hábito, a rotina, não abra mão de ler a Bíblia toda,
Porque quando você pensar um texto, você tendo um contexto geral, não só o contexto local, mas o contexto geral, você vai saber se aquilo que você está defendendo está realmente nas Escrituras. Entenderam o que eu quero dizer? Não se aferrem a textos pinçados e degladiando contra o irmão, dizendo, mas isso é a palavra de Deus. Aí eu posso pegar uma outra palavra de Deus e confrontar você. Não é por isso, por outra razão, que nós estamos vivendo um tempo tão difícil no meio dos evangélicos, de gente que não quer mais ver fulano, que não quer mais brincar, falar, conversar, sair com cicrano, que não quer fazer parte mais dessa igreja, ou vamos embora, porque aqui a igreja é isso, ali a igreja é aquilo. E o Senhor Jesus no céu, com certeza, deve estar vivendo uma situação, não é? Gente, mas houve um tempo, desculpa, eu estou me estendendo Não, demais, é ótimo. mas vamos ter a próxima aula. Houve um tempo que a doutrina do Espírito Santo era a causa da divisão das igrejas. Ali fala em línguas, aqui não fala em línguas. Ali tem visão, aqui não tem visão. Ali aceita os dois, são um para hoje, aqui vamos dividir. E o Espírito Santo que veio para unir, se transformou no motivo da divisão. E agora, as novas teologias, cada um que você abre aí a internet ou assiste na TV, cada novidade, cada teologia triunfalista, é para isso, é para aquilo, ninguém mais fica doente, ninguém mais pode ficar pobre, ninguém mais pode isso, ninguém mais pode ficar aquilo. Enfim, vou entrar aqui porque a aula não é sobre isso, como disse para a Joana agora há pouco. Mas a verdade é que o apelo que fazemos é: não abra mão de ler e estudar a Bíblia. Não abra mão. Não seja monitorado apenas pelo seu pastor, quem quer que ele seja. Seja monitorado pelo Espírito Santo, na leitura da palavra, no contexto do texto, no contexto amplo da própria palavra. Para mim, e termino aqui, essa é a arma de Satanás no nosso tempo. Já foi espírito, já passou por cisão familiar e agora é a questão da interpretação parcial de textos e a cisão política que entrou na igreja, mas entrou bem firme, de maneira que a política conseguiu dividir a igreja. O que Satanás vem tentando fazer há muito tempo, agora a política conseguiu. Algo que não tem nada a ver com o Evangelho nem com Jesus. Então, cuidado. Satanás está nisso também. Antenazinha ligada. Política e Satanás. Então vamos ficar de anteninha ligada. Nossa fidelidade deve ser ao Senhor e a sua palavra. Bem? Amém. Nada, excelente, excelente. Segundo, a correta administração dos sacramentos. O batismo e a Santa Ceia, instituídas por Jesus Cristo. Depois nós vamos voltar a falar sobre esse ponto. Mas os sacramentos nos edificam. É algo maravilhoso participar da ceia do Senhor. É um momento, o povo de Deus ser ministrado, né, ser abençoado ao participar daquela instituição que Jesus nos deu. Mas também, por meio do batismo, é uma coisa que edifica. Nós muitas vezes enfatizamos mais a ceia do que o batismo, mas o batismo também é algo que tem que edificar a igreja, tem que nos estimular, ver pessoas se agregando a esse evangelho por meio do batismo. Terceiro ponto, a aula hoje é polêmica. A disciplina eclesiástica. Muito bem colocado aqui. Eu queria, antes de entrar na disciplina eclesiástica, abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 18. Vamos ver o texto que Jesus fala. Mateus, capítulo 18. Só um pouquinho, deixa eu também abrir aqui, esse eu quero acompanhar. Mateus 18. Isso. Aqui Jesus nos dá a orientação sobre esse tema. Mateus capítulo 18, 15 a 35. Nós vamos ler esse texto porque é muito importante. Quer ler, Denise? Posso ler? Então, por favor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai
e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes... Não, só até aí, Denise. Só até o... só até aí. Pode ler esse de Pedro, que também é interessante. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Obrigado, Denise. Até aí. Alguém pegou uma folha e foi marcando, né? 1, 2, 7 vai dar 70 vezes. 7 vezes 7, 49, 490 vezes, vai diminuindo. Pô, quando chegar lá 491, graças a Deus, agora não preciso mais perdoar. Bom, isso é uma piada, mas é uma coisa que Jesus falou. Esse tema é muito importante. Eu sou pastor desde 1978 e já passei por uma boa caminhada a respeito disso. E o Ângelo aqui na apostila, ele fala 2 palavras que são fundamentais nesse tema: complacência e impiedosa severidade. Sobre disciplina eclesiástica: complacência e impiedosa severidade. Complacência é nós fecharmos os olhos aos extremos. Tudo está certo, a teologia da perdão geral, universalismo, é um problema. Mas também uma impiedosa severidade, o crente foi pego fumando, suspende da comunhão, disciplina, põe para fora, você não parar de fumar. Já viram isso, né? Bom, os mais antigos aqui, né? Eu estou falando aqui dos mais antigos. Os novos talvez não pegaram muito nisso. Só vou citar alguns exemplos só para a gente ver. Quando eu me converti lá na década de 70, lá na nossa amada igreja, as meninas podiam ir de calça comprida no salão, mas não podiam ir de calça comprida no templo. Os mais antigos lembram disso, né? O quê? No salão as meninas podiam ir de calça comprida. No templo não podiam assistir o culto de calça comprida. O salão social. Não era o templo. No templo, só vestido. No salão social, podia usar calça comprida. Bom, só para vocês verem. Bom, já sou evangélico desde 1954. Como muita coisa vai mudando. Mudando. E se não fizesse isso, olha, chama no conselho, né? Estão lá os 7 presbíteros santos e julga, suspende e etc. Isso é meio evangélico. Muita severidade, coisas assim, pequenas demais. Domingo ir ao cinema era... Se Jesus voltasse naquele dia e eu estivesse no cinema, para o inferno dá certo. Gente, olha, ir ao Maracanã domingo é a mesma coisa que a Portazinha da Fé. Bom, então só para você ver, a igreja passou por um momento de muita severidade. Muita severidade. E eu vi isso, eu não vou contar aqui exemplos que eu enfrentei, só vou contar umzinho
para ilustrar o que eu estou passando. Quando eu cheguei em 78 em Santa Catarina, eu era pastor da Mocidade. E Mocidade é fogo. Um casal da igreja, ele engravidou a menina. E aquilo, Florianópolis é uma cidade pequena em relação ao Rio, tá? Então, aquilo correu na igreja. E naquela época, né? Hoje em dia nem se fala mais nisso. Queria o quê? Chamar os dois, suspender da comunhão, e até mesmo alguns mais exagerados tinham que expulsar da igreja, porque aquilo é uma vergonha. Aquilo. Então, o primeiro problema que eu passei em termos de 78. Garoto novo, 23 anos, eu então peguei esse texto de Mateus, capítulo 18, e levei aos 7 presbíteros a decisão daqueles 2 garotos. Eles reconheceram que erraram, queriam casar, e eu disse, na minha visão, eles consertaram aquilo que queriam fazer. O que pode fazer? Expulsar? Não. Então seria o quê? Fazer o casamento daqueles 2 jovens. Você imagina a situação de um garoto de 23 anos falando para uns senhores de 60 anos, de 50 anos, que carregavam toda aquela severidade, já também enfrentaram no passado. Em resumo, acataram o texto de Jesus. Diz aqui, se for lá conversar com ele se arrepender, o que vai fazer mais? Falei, vamos fazer o casamento. E foi feito o casamento desses queridos jovens. Só para vocês verem como as coisas... a igreja tem passado nessa sua história muita coisa. Só um pouquinho, Jane. Mas também, por outro lado, a situação da complacência demais. É muito difícil falar sobre disciplina eclesiástica. Muito difícil. O Theo aqui na igreja com seus presbíteros, aqui estou vendo 2 presbíteros, devem viver muita coisa nisso aí. A melhor coisa que eu vejo, e isso agora lá em Florianópolis é assim, né? Também não foi só 78, isso foi evoluindo. Eu assumi a igreja, fui pastor durante muitos anos lá. Nada melhor do que a conversa e o diálogo, sem precisar expor a pessoa a situação que aconteceram no passado, de ridículo. Hoje em dia, se acontece um negócio desse, a igreja ela é simplesmente processada. Nós tivemos um problema sério lá em Blumenau, eu era membro do presbitério, aconteceu esse mesmo problema, o conselho mandou que ela viesse à frente do templo, ela foi na frente, ela foi exposta, ela foi disciplinada, processo na igreja. Processo na igreja. E a igreja perdeu nos tribunais. Teve que pagar uma indenização. Só para vocês verem que os 2 lados são problemas muito sérios. A complacência e a severidade impiedosa. Graças a Deus nós saímos desse tacão que nós 2 vivemos muito tempo nisso. Mas eu tenho que tomar cuidado na complacência. Não falar nada, aceitar tudo. E gera problemas isso. Então, são 2 pontos difíceis e esse equilíbrio que é o correto. Fala, Jane. A igreja tem melhorado, né? Sim. Tem que caminhar e tal. Mas essa semana, na aula de Pilates, eu estava no horário que era o meu e a menina ouviu a minha voz. Deixa eu botar o óculos falar com você, que bom que isso aqui. Eu chamei ela para vir do bazar e ela adorou e tal. E aí ela
falou assim, meu filho de 12 anos estuda com o filho de fulana da sua igreja. E ela sempre convida para ele, mas ele é muito tímido, eu gostaria que ele fosse. Eu sou católica, mas ele não é nada. E eu queria que ele tivesse uma fé. Daí ela virou para mim e falou assim, mas eu estou preocupada porque o filho de fulana falou que eles são mais, as pessoas fora da igreja são mais felizes do que as que estão na igreja. Olha que testemunho horrível. Eu saí tão triste, né? Aí eu falei para ela, Marcela, olha, eu não sei te dizer, talvez fulano não seja muito duro na criação e tal. Eu acho que não é assim, não criei meus filhos assim. Meus filhos não têm essa visão. Então, assim, não se pega por isso, não. Mas isso é um alerta para a gente. Sim. Estou falando isso aqui, porque para quem tem filhos, netos e tal, não vamos botar o evangelho goela abaixo, não vamos ser severidade e tudo mais, e que é pecado isso, pecado aquilo, que a própria criança está testemunhando no colégio todo que o grupinho dos que não vão na igreja são mais felizes. Pode. Isso aí. Muito triste. Impiedosa severidade. Bom, gente, nós temos que ter um pouquinho de complacência com os nossos, vamos chamá-los de heróis da fé do passado, né? Com os nossos líderes espirituais do passado. Eu tenho aqui, se eu fosse contar histórias assim de disciplina, piedosa severidade, isso dá para ficar aqui uma semana contando exemplo. Mas nós temos que tomar esse cuidado com os nossos filhos e com os nossos netos. Eu já estou na fase dos netos, que a minha filha já tem 42 anos. 42 anos. Muita coisa que eu fiz também no passado, Jane, hoje eu acho que eu fui um pouco duro demais. Ela de vez em quando me cobra isso, porque ela joga mesmo. Aqui eu só, faz assim com ele, não, deixa. Mas você comigo tinha que... Aí eu falei, realmente. E Augusto Cury, no seu livro lá, que eu sou também um fã de Augusto Cury, tá? Acho o livro dele maravilhoso. Ele disse, os pais muitas vezes erram querendo acertar. Isso, erram querendo acertar. Muitas coisas que eu fiz, faria talvez diferente, seguindo ao pé da letra alguns textos bíblicos, mas hoje eu vejo que eu faria diferente. Claro que tudo a gente vai amadurecendo. Um garoto com 23 anos casado, eu casei com 23 anos. A minha primeira esposa tinha 20. Então, você imagina muitas coisas a gente vai amadurecendo. Hoje eu tenho 70 anos. Não tinha internet, pastor. Não tinha internet. Não tinha internet. Mas só para tentar mostrar como é difícil a complacência e a impiedosa severidade. Aqui eu vejo, repito, acho que só tem... Você também é presbítero, né, meu irmão? Diácono, Então, aqui do conselho só estamos dois, né? O Ângelo e o Daniel, né? Então, só para ver que é uma responsabilidade muito grande, né? São 7 presbíteros, 10 presbíteros e um corpo pastoral. Então, a gente tem essa dificuldade. E nós vivemos hoje uma situação muito complicada. Muito complicada. Eu, além de pastor, fui professor 30 anos. Gente, no início dando aula, depois no final dando aula. Era outra coisa. Só vou contar um exemplozinho rápido. Eu era meio duro na sala de aula. Também eu estava com 35 alunos. Adolescente. Você controlar 35 é 1 contra 35. Você tem que ser durão, né? E um dia eu fui muito duro com uma menina. Falando, conversa, sala de aula. E eu fui duro com ela. E ela, lá no curso nosso, lá na escola técnica, são 4 anos. Né? E quando era o último ano dela
dela se formar, eu me lembrei daquela bronca que eu dei nela nas primeiras aulas. Eu disse, eu queria aqui pedir perdão a Débora. Eu acho que eu fui muito duro com você. A Débora era um doce de garota, mas naquele dia lá, conversando, aquela coisa toda, você com 35, eu fui muito duro com você. Eu quero aqui em público te pedir perdão e que você não levasse daqui da escola o seu professor. Gente, foi uma das experiências mais marcantes na minha vida como professor. Passados alguns anos, ela me mandou um WhatsApp, eu não sei se foi por e-mail, se eu poderia fazer uma carta de apresentação para ela, porque ela era batista, tá? Ela ia para fazer um curso lá nos Estados Unidos pela Igreja Batista e precisava de apresentação. Eu falei, que assim, honrado com aquilo. Eu falei, sim, eu faço essa carta de apresentação. Para mim foi talvez a experiência mais gratificante sim, com aquela menina. E assim vão tantas outras experiências. É muito difícil. Os dois momentos, são dois extremos, a complacência e a severidade. Hoje eu tenho meu neto. Ontem foi o dia das crianças e a minha filha me ligou para o WhatsApp e disse, pai, estava ele, o Paulo e o irmão, o amiguinho Antônio. Você pode ler uma Bíblia e fazer uma oração para ele? Eu falei, claro. Não pode perder oportunidade como essa. E então eu escolhi o Salmo 37, versículo 5, fiz uma oração e eu me senti extremamente gratificado. Gente, mas é muito difícil. Quero voltar aqui nessa tecla. A complacência e a impiedade na severidade. Que Deus nos ajude. Novamente, nós dependemos da graça de Deus, do amor de Deus, tanto na igreja, como também na disciplina eclesiástica. Oi, fala, presbítero. Você que estava vivendo. Quantos anos você já é presbítero? 15 anos. Quanta coisa você já viveu aí, né? Nem vou falar para o Ângelo quantos anos, para não escandalizar o povo. Sim. Sim. As coisas mudam, é como as leis dos órgãos, as leis constitucionais, é de acordo com os costumes, as coisas vão mudando, as leis vão se adaptando, mas os princípios do Evangelho são mutáveis, né? Sim. Então, a experiência nossa, com maturidade, as próprias coisas que a igreja vive na questão ali de aceitar ou não homossexual, aceitar ou não a questão de aborto, enfim, são situações que vão mudando, mas que os princípios não se perdem. Então, tem que ter essa sabedoria, por isso essa igreja aí, visível e invisível, né? Que a gente não sabe direito, só o Senhor mesmo que vai identificar. Amém. Só um comentário. Não, é ótimo, Daniel. Da inexperiência, sim, que a gente tem em relação ao conhecimento dos princípios. É isso aí. Excelente comentário. Eu vou só dar as primeiras pinceladas, porque tem 5 minutos. Nós temos os meios de graça. Os meios de graça são... Aqui, a apostila você mandou ontem, né? São 3 meios de graça. Nós acrescentamos ali, com essa apostila. Os meios de graça são, só vou citar rapidamente para comentar, a palavra, a oração e os sacramentos. A palavra nós já estamos comentando aqui. A pregação da palavra, a exposição da palavra, no qual somos instruídos desde a infância. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, obreira, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Esse é um lema na vida de um cristão. Mas aqui, obreiro... Não é só obreiro aqui, não é só pastor, missionário, não, diácono, presidente, não, é todo o povo de Deus. É isso que o Ângelo acabou de falar aqui. Leia a sua palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Tá? Eu sempre fiz um desafio para a igreja. Leia, acorda de manhã, vai ler a palavra de Deus. Tenha o seu momento devocional, ore. Passe ali tempo na presença de Deus. Eu sei que vocês que moram aqui no Rio, eu fico assim impressionado, como é que alguém consegue morar aqui e trabalhar lá na Barra da Tijuca. A minha sobrinha trabalhou 10 anos na Barra da Tijuca. Eu, quando vou à Barra da Tijuca, eu vou fora do horário, que é longe pra caramba, um trânsito, mas tem gente que trabalha lá na Barra da Tijuca. Então é difícil, eu sei. Estou falando da dificuldade da leitura da palavra de Deus. Mas tem um momento seu. Tem um momento seu. Tem um querido irmão, que eu não vou citar o nome, que todo dia trabalhava no Rio e pegava lanche. Então o que ele fazia na lanche? Só a sua devocional. Obrigado, minha irmã. Só também, tá vendo? Gente, nada melhor do que 20 minutos, quando tinha aerobarco, era 1 minuto. Mas agora da lancha antiga, 20 minutos. Puxa, que 20 minutos maravilhosos de poder estar com o seu celular, ler a sua Bíblia, fazer a sua oração, estar na presença de Deus. Então a Bíblia precisa estar na rotina do povo de Deus. A sua devocional é algo importantíssimo. É claro que hoje, como aposentado, eu posso ter uma vida diferente da ativa. Totalmente diferente da ativa. Só vou dar um exemplo. Ontem eu mandei um recado para o meu administrador do condomínio, zelador do condomínio, desculpa. Eu falei, você podia me ajudar a resolver? Aí ele me respondeu, hoje é feriado. Eu falei, gente, senhor, desculpe, a gente se aposenta, todo dia é feriado. Eu nem me lembrei que ontem era feriado, porque não estou mais na ativa, estou na reserva. E quando ele está na reserva, todo dia é feriado. Só para me mostrar a dificuldade que eu vejo em vocês que trabalham, que vão para a Barra, que vão para sei para onde, e esses ônibus maravilhosos, vazios, né, confortáveis, metrô, só para ver. Mas tire um tempo na sua vida, dedique à oração, à leitura da palavra de Deus. Então esse é o primeiro meio de graça, a leitura das Escrituras. Só vou falar rapidinho do segundo e depois, semana que vem, ele continua. A oração é um meio de graça. A oração é um meio de graça. Esse filme, que eu fiz propaganda aqui no início, A Forja, está no cinema, vai lá ver. Gente, através da oração se vence muitas e muitas batalhas. É um privilégio a gente orar. É um privilégio a gente se colocar na presença de Deus por meio da oração. Então, a palavra de Deus, a oração e a aula da semana que vem, os sacramentos, nós vamos continuar e assim trilhando essa nossa aula de hoje, a igreja e os sacramentos. Antes de encerrar, só uma propaganda, ainda temos aqui um exemplar do semestre passado que a Denise... então já tem ali a Cristina, depois você acerta com a Denise aqui, tá? Obrigada. Oi. Você falou que tem gente que vai para lá. Sim. Eu faço como você. Você pega a Bíblia, você marca com ela, põe o seu celular para falar para você. Dependendo do sistema que você tem no seu carro, essa Bíblia que tem esse campo, sai inclusive e espera. Eu não estou falando isso para o carro. Eu vou dividir no nome da Bíblia. Amém. Excelente. Tecnologia ao nosso favor, né?
Nós temos, já terminamos, é só uma dica. Nós temos na Bíblia 66 livros e você tem 365 dias no ano. Quando você raciocina assim, cara, será que você em 365 dias não consegue ler esse livro? Não é possível. Falta vontade e disposição. Então, fica um desafio. Cara, você já pensou se você conseguir ler isso aqui uma vez, a Bíblia toda no ano? Em 10 anos você leu 10 vezes a Bíblia. Não vou perguntar para você não me responder, porque eu posso ficar muito decepcionado. Quantas vezes você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não responda. Mas fica o desafio do que depende exclusivamente de uma decisão. E existem programas para a leitura anual da Bíblia, onde você vai lendo trechos que são correlatos.